Antes desse vídeo começar, eu queria dizer que esse vídeo é uma cópia. Não sei dizer o certo se é uma cópia ou não. Só sei que meu objetivo aqui é repassar um assunto bem interessante, que já foi falado pelo canal Jogabilidade. E já dou meus créditos aqui pra eles, porque vou usar muitas partes do vídeo deles pra mostrar pra vocês aqui e dar contexto à parada toda. Mas então é isso. O vídeo deles vai estar na descrição do vídeo, junto com o canal também. E é só, vejam o vídeo aí. Eu não sei se vocês sabem, mas no ano passado, mais precisamente em 19 de fevereiro de 2019, foi lançado o jogo Devotion, o pequeno jogo de uma pequena desenvolvedora taiwanesa chamada Red Candle Games, que ficou muito famosa pelo seu primeiro jogo, Detention, que é um jogo de terror com estilo point-click 2D, e assim como Detention, o Devotion também era um jogo de terror, mas em vez de ser 2D, era 3D. E se você olhar bem para esses jogos, você vai ver que não tem nada demais, só são jogos de terror, né? A Red Candle ela foi fundada em 2015, inicialmente por 6 pessoas, 6 amigos em Taiwan, com o objetivo de criar jogos independentes que falassem sobre a cultura, falassem sobre a história de Taiwan. É, porque a gente não tem muito disso, né? Pelo menos não no mainstream, e na China também, né? Por outros motivos, mas eles tiveram uma trajetória com videogames muito diferente do resto do mundo, porque por muitos anos, consoles especificamente foram banidos lá, e como jogos de PCs e PCs em si eram muito caros, criou uma cultura de lan house e de free to play. Por muito tempo, foi muito forte lá, MMO, por exemplo, e mais recentemente, jogos mobiles, né? A gente não tem muito, sei lá, jogo narrativo, jogo focado em história, e que falasse, né, da cultura e da história deles. Então, quando o Detention, né, saiu em 2017, que foi o primeiro jogo do estúdio, ele me chamou a minha atenção, principalmente por causa disso, né, do tipo de história que eles estavam contando e o quão bem eles contavam esse tipo de história. O Detention, ele é um jogo de terror dentro de um gênero de point and click 2D ali, né? Um adventure point and click com coisas de plataforma também, mas o que realmente chamou atenção pra ele é que ele era bem carregado na temática política, né? Ele fala muito diretamente sobre um período da história taiwanesa, especificamente o período conhecido como terror branco, né? Que foi uma época de lei marcial que durou quase 40 anos e começou como forma de reprimir o que é chamado de Incidente 228, o incidente de 28 de fevereiro de 1947, que foi um levante popular contra o governo taiwanês, né? Contra o Kuomintang. O terror branco causou a morte de milhares de pessoas, né? Uma parada horrível. É um jogo sobre essa época de repressão, né? De ditadura. De medo, né? Você pensa, um jogo de terror que vai ter monstros, então você vai ter medo dos monstros, mas no final você tem mais medo das pessoas e da situação que elas vivem. Sim. E é esse tipo de história que eles queriam contar, eu acho, sabe? De passar a tensão de você tá aqui de boa, fazendo algo inocente, tipo ler um livro. E do nada você tá sendo perseguido pelo governo e possivelmente ser assassinado mesmo sendo adolescente. Os nossos amigos do Nautilus, né? O Bruno fez um vídeo sobre o Detention e sobre essa carga histórica, sobre o período do terror branco lá. Um vídeo excelente, a gente recomenda pra quem quiser saber mais sobre o jogo. É muito bom e muito pesado, então... É verdade. Mas o que mais importa pra nossa história aqui é que o jogo, ele teve um certo sucesso, um certo reconhecimento no Ocidente, mas lá em Taiwan e principalmente na China, ele foi abraçado com muito calor, com muito amor, justamente por aquilo que a gente falou de ser um público que não estava acostumado a receber esse tipo de jogo, com esse tipo de cuidado, esse tipo de mensagem até, e também não estava acostumado a se ver representado nesse tipo de mídia, né, de se enxergar no material ali. Em Taiwan, isso é óbvio porque estava contando sobre uma época especificamente taiwanesa, mas curiosamente também na China, que considerou o jogo um orgulho nacional, né, e nesse nacional, entre muitas aspas, a gente vai entrar nisso mais pra frente. Esse foi literalmente a razão do sucesso do jogo. A história taiwanesa e chinesa, representadas em um jogo. Foi um sucesso tão grande que, no primeiro dia de lançamento de Devotion, ele foi o jogo mais vendido da Steam. Uma das coisas que levou o jogo a ser novamente acolhido com muito fervor, mas dessa vez num nível que realmente ninguém estava esperando. No dia de lançamento ele foi o jogo mais vendido da Steam, com milhares de reviews positivas, né? Tava aquele overwhelmingly positive e tal. Ele era o jogo mais streamado no Bilibili, né? Que é um análogo aí a um Twitch/YouTube chinês. E na própria Twitch, mesmo competindo com jogos gigantes, ele se manteve ali em 4º lugar mundialmente. E isso, contudo, pra ser o queridinho, né? O orgulho nacional de Taiwan e da China. Eu não sei se vocês repararam, mas eu sempre disse nesse vídeo que Devotion foi algo, não que ele é algo.
E isso tem um porquê que custou a sua existência. No segundo dia do lançamento de Devotion, um streamer taiwanês encontrou um easter egg meio peculiar, digamos assim. Mas infelizmente a felicidade durou pouco, André. Porque já no segundo dia depois do lançamento, durante um streaming de um jogador taiwanês, eles encontraram algo um tanto quanto peculiar. Eles encontraram uma imagem que tava lá compondo o cenário, né? Nem é uma imagem que chama atenção. Você, por exemplo, não viu quando você estava jogando. Não notei. Mesmo se eu tivesse notado, é um contexto que tá fora da minha realidade. Que é tipo aquele talismã, que é tipo um papelzinho retangular, que a gente vê muito também, sei lá, em anime, que também tá, de certa forma, presente na cultura japonesa. Esse talismã, no contexto do jogo, ele é meio que um meio de se comunicar com espíritos, né? Sim, ele dá instruções pra espíritos. Muitas vezes pode ser visto tanto pra, sei lá, você dar uma maldição em alguém, tanto como pra pedir orientação ou pra pedir proteção e tal. Então, é um lugar que tem uma parede cheia desses papeizinhos. É pra ser meio que um easter egg, né? E logo um jogador taiwanês em live encontrou. Sim. Aí, nesse papel, fora o desenho e as coisas mais chamativas, tem 4 kanjis, né? Um em cada extremidade e um carimbo vermelho no centro. Inicialmente, esse jogador taiwanês, ele só identificou os 4 caracteres, né? As 4 palavras nos cantos, né? Isso. Tem um clipe da Twitch, né? Dele vendo assim e dando risada. É um trocadilho, né? Uma brincadeirinha com palavras, porque quando você pega esses 4 caracteres, eles leem ni, ma, ba, ti, mas juntos, nessa configuração deles, não significa nada. Só que, como a gente sabe, esses idiomas que usam ideogramas, logogramas, eles têm muito de trocadilhos, né? Com algo que usa um caractere, mas que quer dizer outra coisa através do significado da pronúncia, né? Isso. Então, a ideia é que Nima remete à pronúncia de outros 2 caracteres que significam você e mãe, ou seja, sua mãe, e Bati lembram no dialeto taiwanês a pronúncia do número 87. 87 é uma gíria de internet para idiota, ou imbecil, ou um insulto assim. Algo tipo, se você tá num streaming da Twitch e alguém faz alguma coisa de idiota, todo mundo vai lá escrever 87, tipo o nosso F, por exemplo. Assim. Mas é isso porque a pronúncia de 87 no dialeto taiwanês lembra o xingamento mesmo. Exatamente. No fim das contas, esses 4 caracteres querem dizer sua mãe é uma idiota ou sua mãe é algum outro insulto que você queira escolher aí, porque xingar a mãe em todas as culturas, né, aparentemente. E aí acharam engraçadinho, olha, esconderam um insulto aqui, fizeram um trocadilho, que espertinhos e tal, e ficou por isso mesmo. Nossa, Abacaxi, esse foi o easter egg peculiar, que merda, hein? Calma, vamos analisar o talismã direito. Tá, temos a imagem do talismã na tela e já conseguimos ver um personagem no meio do talismã. Os caracteres que formam o trocadilho nas pontas e... Peraí, tem algo vermelho no meio. Só que nos fóruns, em discussões das pessoas comentando sobre esse easter egg, as pessoas repararam nesse outro carimbo. Exato, que parabéns para as pessoas que repararam, porque ele é um carimbo debaixo de um desenho. Mas eles conseguiram, e é um carimbo vermelho em cima de uma folha amarela. E escrito numa caligrafia muito específica, né? Uma caligrafia antiga de carimbos, usada para textos oficiais e textos sagrados, né? Que não é mais usado hoje em dia. E é bizarro, porque ela lembra mais um desenho do que qualquer outra coisa, sabe? Até difícil identificar, mesmo comparando. Parece, sei lá, uma escrita alienígena, daquelas que escrevem nas plantações, assim, que você olha de cima. Nessa caligrafia antiga, que até a caligrafia em si depois foi virar um tópico de polêmica, né? De usar algo de coisas oficiais e coisas sagradas pra escrever isso especificamente, virou uma polêmica. O que tá escrito é o que eu acredito que muitos de vocês, pelo menos quem já sabe da treta, já sabe, que era um xingamento ao presidente da China. Exato. Se você pegar aqui da direita pra esquerda, você vê que os 3 primeiros caracteres tá escrito o nome do presidente, Xi Jinping. O caractere do meio é pequeno, o primeiro da direita é urso e os 2 últimos lê-se Winnie. Então, pequeno urso Winnie, né? Winnie the Pooh, ursinho Pooh. Agora um contexto pra quem não sabe por que isso é um insulto.
sei lá, em 2014, já faz uns bons anos já, o Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, foi fazer uma visita à China e tiraram uma foto dele caminhando ao lado do Xi Jinping. E aí alguém fez a observação muito perspicaz de que o Barack Obama mais alto e magro e o Xi Jinping mais baixinho e gordinho. Lembra o Ursinho Pooh e o Tigrão. É Tigrão mesmo? Tigrão. Sim. E, tipo, tem um desenho, não sei se o desenho foi oficial, eles fizeram em cima da pose deles. Eu acho que esse primeiro desenho é uma fanart justamente pra poder fazer a comparação. É porque é idêntico, é muito igual. É muito igual. Muitos lugares passaria. Ok, hahaha. Mas lá na China deu ruim. O presidente ficou extremamente ofendido com a comparação, que chegou até ele, tamanho burburinho na internet por causa disso. E também porque tinha virado um meme, né? Não foi só essa imagem, as pessoas começaram a criar desenhos e fanarts dele como Ursinho Pooh. E é foda, cara, porque parece, cara. A comparação é uma boa comparação, porque realmente parece. Mas sabe-se lá na cultura deles, ou na cabeça dele especificamente, por que ele ficou tão ofendido? Porque eu, no lugar dele, eu acharia engraçado. Eu acho que o lance é que não é nada pior pra um ditador ou uma figura autoritária do que as pessoas rindo de você, né? E ele ficou extremamente ofendido ao ponto que o Ursinho Pooh foi banido da China. Se você tentar procurar por Xi Jinping e Ursinho Pooh em mecanismos de busca, vai estar altamente filtrado. Essas imagens, esses memes, você não vai encontrar. Aquele filme baseado na vida do criador do Ursinho Pooh, o Christopher Robin. Não saiu. Não saiu, foi China. banido. Tudo bem que isso não é tão incomum assim, né? Não são todos os filmes ocidentais que saem por lá, mas ainda assim. O Kingdom Hearts 3, né? O Kingdom Hearts 3, ele que tem uma fase no mundo do Ursinho Pooh, como é tradicional já da série. Quando saíram as primeiras imagens anunciando, olha, o Kingdom Hearts 3 vai ter Ursinho Pooh também. Os sites de jogos que publicaram essas imagens, eles mesmos censuraram, né? Colocaram uma mancha branca no lugar onde ele apareceria. Curiosamente, o jogo ele não foi banido na China. Pois é, talvez é tão só um detalhezinho que acabaram deixando passar. E não é tipo um filme que ele vai estar presente constantemente. Talvez ninguém ficou sabendo ainda, então deixa abaixo, gente. Então, isso já é um exemplo de por que isso é insulto e o que acontece quando você insulta o presidente da China. Exatamente. Pois é, deu muito ruim. Em só 2 dias de jogo já aconteceu esse alvoroço todo e tava ficando cada vez bem pior. E aí você me pergunta, mas a Red Candle não tá vendo isso? Ela não vai fazer nada? Bom, ela tentou. No mesmo dia ela lançou um patch onde substitui o talismã com outra mensagem, mas a merda já tava feita. A Red Candle Games, ela já foi lá no jogo e trocou a imagem por uma outra onde o carimbo dizia desejo de sorte pelos próximos anos, um negócio assim, e tentou abafar o caso. Só que, velho, o caos já tava instaurado. Não, no outro dia o mundo já tava acabando. Os jogadores chineses, né, que abraçaram o jogo como um orgulho nacional, estavam sentindo que a Red Candle, ela foi lá, né, e se enfiou como alguém de confiança pra dar uma cutucada no governo deles. E quando a gente fala eles, né, obviamente não são todos os chineses, né? Mas muita gente foi lá no Steam deixar review bomb, né? O jogo caiu horrivelmente, né? Com reviews negativos. 2 dias depois já tava fora do Steam chinês e no próximo dia fora do Steam. Completo, removido pela própria Red Candle. Os streamers, né, que tinham jogado o jogo começaram a deletar os vídeos e buscas pelo nome do jogo começaram a ser filtradas também nos mecanismos de busca de lá. A publisher chinesa, que é a Indie-Vent, sim, se não me engano, acho que uns 2, 3 dias depois recebeu uma visitinha do governo. É verdade. E agora a gente sabe a repercussão, porque acho que 1, 2 meses depois anunciaram que ela perdeu a licença de atuar como uma empresa na China. Meio que teve o CNPJ cancelado, né, na China ali. E a outra empresa que publicou pro resto do mundo, que é a Winking, que é uma empresa taiwanesa, ela também cortou relações com a Red Candle. As publishers agora estão cobrando indenização exatamente da Red Candle. E cara, tipo, foi tudo muito rápido. Tipo, questão de uma semana o mundo acabou pra eles. É foda porque no início, quando a Red Candle decidiu por conta própria derrubar o jogo, né, ela falou assim, gente, sosseguem os ânimos, a gente vai derrubar o jogo, porque a justificativa que eles deram é que essa arte era uma arte temporária, que não deveria estar no jogo final, foi colocada aí por engano, e a gente nunca quis que isso chegasse ao público, e a gente vai trocar aqui, vamos aproveitar pra derrubar o jogo pra fazer esse controle de qualidade mais aprofundado e garantir que não tenha mais nenhum tipo de conteúdo indesejado em Devotion. Eu não sei, mas imagino que você deva estar se perguntando, o jogo não é taiwanês? Por que a China tá se metendo? E por que Taiwan tá baixando a cabeça pra China? Bom, isso se deve por uma treta política e militar quase milenar entre Taiwan e China.
É assim, cara, você pode se enfiar de cabeça na história de Taiwan e da China, que você vai longe, assim, porque é uma história centenária e talvez milenar, né, de tretas, né, entre as duas regiões, né, porque, assim, dando um resumo muito simplificado. Muito. No início do século XX, quando o Império Chinês caiu, começou ali uma disputa pra ver quem que unificaria a China, digamos assim, né? Eventualmente isso resultou numa guerra civil entre o Kuomintang, que é o partido nacionalista que queria unificar todo mundo, e um partido comunista. Essa guerra civil, ela durou décadas e foi até a época da Guerra Fria, basicamente, né? Onde ela foi exacerbada porque ela serviu como um dos vários palcos para os Estados Unidos e a União Soviética disputarem ali e medirem suas forças, né? Então, a União Soviética apoiou os comunistas, os Estados Unidos apoiaram os nacionalistas, e nessa guerra, os nacionalistas, né, o Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, foi perdendo cada vez mais pros exércitos de Mao Tse-tung. Eles foram expulsos da China continental, se exilaram na ilha de Taiwan, ilha de Formosa. E essa guerra, oficialmente, existe até hoje. Nunca foi assinado um tratado de paz. Mas, quando eles se exilaram pra ilha de Formosa, o exército comunista falou, ok, sabe que a gente não tá de boa ainda, mas a gente deixa vocês ficarem aí. E do lado deles, né, do Kuomintang, eles estavam assim, não, isso aqui é temporário, nós somos a China verdadeira, nós somos expulsos do nosso país, mas a gente eventualmente vai voltar e recuperar o que era nosso, né? Então, quando a China continental, né, que foi chamada de República Popular da China, tenta entrar em contato, né, e falar, gente, quando vocês quiserem aí, velho, é só falar que é nós, vamos se juntar aí, vamos fazer um churrascão, vai ser show. Enquanto isso, a República da China, que é Taiwan, fala, não, vocês estão loucos. No caso, Taiwan é a República da China, eles levaram esse título com eles, porque pra eles representavam a República da China. E esse é um dos únicos pontos onde os dois concordam, que cada um acha que existe uma única China, que vai resultar da unificação dos dois. Só que cada um acha que eles representam a China. Exato, e nisso eles não concordam nem fudendo, e fica essa tensão, né? Como a gente disse, a guerra oficialmente ela nunca acabou, obviamente conflitos entre eles já não existem há muito tempo. A China, ela tem tentado uma abordagem quase colonialista, imperialista, de tentar colocar a influência dela aos pouquinhos em Taiwan, o que tem gerado protestos e revolta. E alterando a percepção mundial de Taiwan. Exato. Tipo, a China virou, sabe Taiwan? É China, é nós. Um apagamento de Taiwan enquanto um país próprio, né? Essa busca da identidade taiwanesa também tá envolvida nisso, né? Nessa treta toda. E em pesquisas recentes mostram que a maior parte do povo tá mais interessado atualmente em assumir uma identidade própria, né? Criar, sei lá, República de Taiwan, que seja, do que voltar pra China. Exato. Porque já viveram tanto tempo como um país próprio, né? Mesmo que não reconhecido oficialmente pela ONU, que eles querem a independência deles. Só que vai falar isso pra China. Pois é, e isso vai crescer com o tempo, eu imagino, até dar um ruim grande, porque a lei marcial acabou no final dos anos 80, né? As eleições, oficialmente, de democracia só começaram nos anos 90. Então teve pouco tempo para partidos que se identificam como nacionais de Taiwan e não chineses conseguir chegar no poder. E agora eles chegaram. Enfim, Taiwan teve ao mesmo tempo uma presidenta, né? Um representante que fale na voz do povo de Taiwan especificamente. E rejeite a sua unificação com a China. E ao mesmo tempo, o Senado, a maioria é também do partido dela. A população tá se sentindo mais livre pra falar isso à vontade, porque eu sinto que tinha um pouco de medo, sabe? Sim. Imagina o medo de uma guerra com a China, cara. Imagina. Só que a presidenta, ela não quer baixar a bola. Ela fala, não, a gente quer ser República de Taiwan e não tem relação com a China. Se ligue nessa parte aqui, isso é bizarro. E, velho, olha que parada doida, assim, né? Já saindo completamente do jogo aqui, mas isso é muito interessante. Em 2016, uma idol, membro do grupo Twice, que é um grupo de K-pop coreano, né? K-pop, afinal de contas. Um dos maiores grupos até hoje aí, um grande sucesso, etc. Na época, uma menina de 16 anos apareceu num programa de TV na Coreia. Elas estavam, tipo, como se fosse num dormitório, assim, aí cada uma com uma bandeirinha do país, né? Parece que o Twice, ele tem essa coisa de... tem membros de várias nacionalidades. Então tinha uma menina com a bandeirinha do Japão, outra com a bandeirinha da Coreia, e essa menina, a Tsuyu, com a bandeirinha de Taiwan. A bandeirinha, né, vermelha com o solzinho do Kuomintang ali no canto. Exato. Isso deu uma merda, Sushi.
mas deu uma merda, velho. Ela foi obrigada a gravar um vídeo, é um vídeo horrível, parece um vídeo desses de resgate da pessoa de refém, onde ela pede desculpas, ela fala, eu sei que só existe uma China, me perdoem pelo amor de Deus, porque ela apareceu na Coreia, velho, com a bandeira de Taiwan, cara. E é um tabu fortíssimo, mesmo em Taiwan, por causa da presença do Kuomintang, das pessoas que ainda acreditam, né, na única China e tal. Você perguntar, o que você acha? Taiwan é um país ou não? Mas é uma treta. É uma treta. E essa treta toda aconteceu logo antes da eleição. Muita gente acredita que a vitória da presidente... Mas então esse foi o vídeo, um vídeo mais preguiçoso que os outros. Confesso que eu só fiz única e exclusivamente para encher linguiça enquanto eu estou produzindo a terceira parte do caso da Louise Paxton. Mas mesmo assim não deixa de ser um vídeo interessante, né? Pelo menos eu acho. Mas enfim, eu recomendo fortemente que você veja o vídeo e passe no canal da Jogabilidade, até porque o que eu mostrei aqui foi literalmente a ponta do iceberg. O vídeo completo tem muito mais informações, muito mais curiosidades, então vai lá, cara. Mas caso você seja aquela pessoa que esperava um conteúdo de terror que nem o da Louise, eu recomendo o canal Recanto Sombrio, um canal onde ele fala sobre assuntos sombrios, né? Recomendo você passar por esses dois canais. E entre também no grupo do Discord do canal. Tá bem legal lá. Tem muita gente da hora por lá. Como essas pessoas que fizeram essas fanarts incríveis. Sério, cara. Muitíssimo obrigado. Mas isso é tudo por hoje. Até a próxima.